as palavras de forma sonora. A gente vai entender melhor conforme a gente for abordando as figuras de linguagem. Vamos lá, o primeiro tipo de figura de linguagem que a gente vai ver são as figuras de som, ou as figuras chamadas de sonoras. A primeira das figuras de linguagem sonora é a aliteração. O que é a aliteração? Ela consiste na repetição de sons consonantais, ou seja, é a repetição de algum som consonantal. O que é um som consonantal? É um som que vem de uma consoante. Precisa ser a mesma consoante? Não. Vamos ver aqui no exemplo. Aqui, ó. E vamos embolar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente se ver. Veja, veja. Venha, veja, deixa, beija, seja. A gente vê aqui, por exemplo, que o som do X se repete com o X e com o CH. Não é a mesma consoante, mas elas expressam o mesmo som. Tanto o X quanto o CH, nesse caso, eles representam o mesmo som. Então, é a repetição do som do X. Aqui, no veja, deixa, beija, seja, é a repetição do som do J, né? Então, a aliteração é a repetição de algum som que venha de uma consoante. Mas e se tiver a repetição de um som de uma vogal? Outra figura de linguagem, chamada assonância. A assonância é a repetição de sons vocálicos, ou seja, é a repetição de um som que vem de uma vogal. Aqui o exemplo. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. A música do Rapa. Repete o som do A. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. A gente tem a repetição do som da vogal A. Essa é a figura de linguagem assonância, quando tem a repetição do som de alguma vogal. Outra figura de som ou sonora é a onomatopeia. Consiste na criação de uma palavra para imitar sons ou ruídos. Tenho certeza que todos vocês conhecem a música Piririm, Piririm, Piririm. Alguém ligou para mim, do Bola de Fogo, a Tati Quebra Barraco. Esse piririm, piririm, piririm imita o som do telefone. Então, é uma onomatopeia, quando a gente cria uma palavra para imitar o som de alguma coisa. Por exemplo, toque, toque, toque. Por exemplo, vrum, vrum do carro, blá, blá, blá. São criações de palavras para imitar o som de alguma coisa. Além das figuras de som, existem as figuras de sintaxe. Ih, eu não coloquei aqui o nome. Ixi, gente. Pera lá, deixa eu ver se... Anáfora, gente. Vamos lá. É a anáfora, a repetição da mesma palavra no começo dos versos. Eu vou editar isso aqui, que eu vou mandar para vocês esses slides para vocês estudarem. Então, eu vou editar aqui e aí eu mando para vocês. A anáfora é a repetição da mesma palavra no começo dos versos. Por exemplo, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Essa repetição do eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, é a anáfora. Outra figura de sintaxe, o assíndeto, é a ausência de conectores entre orações.
venha, veja, deixa, beija, seja. O mesmo exemplo que eu usei lá na outra figura de linguagem. Perceba que entre essas orações, venha, veja, deixa, beija, seja, porque para ter uma oração basta ter um verbo. Então, como a gente tem um verbo em todos esses trechos entre vírgulas, são todas orações. Ele poderia ter falado, o Caetano Veloso na música dele, venha e veja, depois deixa, então beija e aí seja. Ele poderia ter usado conectores entre essas orações, mas ele não usou, ele colocou todas elas uma sobreposta da outra. Venha, veja, deixa, beija, seja. Então, o assíndeto é quando a gente junta várias orações e não coloca conectores entre elas. Ao contrário do polissíndeto. O polissíndeto é a repetição exagerada entre orações. Vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui é um poema do Vinícius de Moraes. Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e a carne em amor nascer. Respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar. Para poder nutrir-se e despertar. Um dia a luz e ver ao mundo e ouvir. E começar a amar e então sorrir. Então sorrir para poder chorar. E crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito. E esquecer tudo ao vir um novo amor. E viver esse amor até morrer. E conjugar o verbo no infinito. Muito bonito esse poema, né? Eu coloquei ele inteiro porque eu acho ele realmente muito bonito. Perceba que nesse trecho aqui, ó, e crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito, ele repete bastante o conector e. Então, aqui acontece um polissíndeto, que é a repetição exagerada de um conector. No caso aqui, do conector e. Outra figura de sintaxe é o pleonasmo. É uma redundância cujo objetivo é reforçar uma mensagem. Como assim? Coloquei outro poema aqui do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao se pesar o seu descontamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu amo esse poema, talvez seja o meu poema favorito, acho ele lindíssimo. Mas vamos se atentar aqui à figura de linguagem. Quando ele diz assim, cadê? E rir meu riso é um pleonasmo. Porque se a gente vai rir algo, é o riso. Já entende-se que quando você ri, você está rindo o riso. Mas ele está tentando reforçar a mensagem do riso. Então ele coloca, e rir meu riso e derramar meu pranto. Então, pleonasmo é quando a gente reforça uma ideia, a gente cria uma redundância para reforçar uma determinada ideia. Por exemplo, e rir meu riso. Outra figura de linguagem de sintaxe. A elipse. A elipse consiste na omissão de um termo da oração. Por exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Aqui tem a omissão do verbo havia.
Na sala havia apenas o 4 ou 5 convidados. Se a gente tira o havia, a gente continua entendendo que não é no sentido de existir apenas 4 ou 5 convidados. Mas teve a omissão da ideia dessa existência. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Então, a elipse é quando a gente omite, quando a gente tira algum termo da oração, que ele fica subentendido na oração. O hipérbato. O hipérbato consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações no período. Ou seja, é uma mudança da ordem natural dos termos da frase. São como cristais suas lágrimas. Aqui a gente mudou a ordem natural da oração. Qual seria a ordem natural da oração? Suas lágrimas são como cristais. Aí a gente inverte, a gente coloca, são como cristais suas lágrimas. Então, o hipérbato é quando a gente muda a ordem natural da oração. Por que a ordem natural? Porque a ordem natural seria o sujeito, o verbo e o objeto, né? Suas lágrimas são como cristais. Aqui a gente inverteu essa ordem natural. Porque assim, quem é alguma coisa são as lágrimas. E as lágrimas são o quê? Como cristais. Então, a gente teve uma inversão dessa ordem natural das coisas, do sujeito, verbo e objeto, ou complemento verbal, complemento adnominal, enfim. Certo? Aí a gente vai para a silepse. A silepse ocorre quando a concordância se faz com ideia subentendida. Exemplo, corria gente de todos os lados e gritavam. Aqui a gente tem o verbo e gritavam, concordando com gente. Por mais que gente seja uma palavra singular, ela transmite uma ideia de plural. Porque quando a gente fala gente, a gente se refere a várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o verbo e gritavam está fazendo concordância com a ideia da pluralidade de gente, entendeu? E não com de fato o número de gente, mas com a ideia que gente transmite. Professora, eu não entendi esse jeito. Olha só. Vamos supor. Quando a gente vou criar uma outra frase com gente. Quando a gente vai falar, por exemplo, a gente é legal. A gente não vai falar a gente são legais. A gente vai falar a gente é legal. No sentido de eu, você, no sentido de eu, vocês, nós somos legais. A gente é legal. Porque o a gente é uma expressão singular. Então, o que seria mais usual? Corria gente de todos os lados e gritava. A gente gritava. Porém, quando a gente coloca e gritavam, a gente faz a concordância não com o número de agente, não com a expressão singular agente, mas com a ideia que a gente transmite. Porque quando a gente pensa em agente, a gente quer dizer mais de uma pessoa. Então, quando a gente diz corria gente de todos os lados e gritavam, porque quando a gente vai, vamos supor, vamos tirar o de todos os lados. Corria gente e gritava. A gente gritava, certo? A gente diria. Porque a gente é uma expressão que é colocada no singular. A gente gritava. Mas nessa oração, não está concordando com a expressão. Está concordando com a ideia que a gente transmite, que é a ideia de ter mais de uma pessoa.
Ficou um pouco mais claro? Sim. Então tá certo. Agora a gente vai para as figuras de linguagem semânticas. A primeira delas é a comparação. A comparação consiste em dois elementos que são comparados por meio de uma expressão comparativa. Exemplo, eu te quero só para mim, como as ondas são do mar. Eu te quero só para mim, como, ó a expressão comparativa, como as ondas são do mar. São dois elementos que são comparados e são comparados através de uma expressão comparativa. No caso aqui é o como. Aí a gente tem a metáfora. A metáfora também é uma comparação. São dois elementos que são equiparados a partir de uma relação de semelhança. Qual que é a diferença da comparação e a metáfora, então? Olha aqui o exemplo que eu trouxe de metáfora. Você é a luz, é raio, estrela e luar. A música. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. O que a gente tem aqui? Qual que é a diferença entre comparação e metáfora? Se as duas fazem uma comparação. Que quando a gente tem a comparação, essa comparação ocorre por meio de um elemento comparativo. Aqui no caso, como? A metáfora não. A metáfora ela realmente coloca como se fosse a mesma coisa. Você não é como luz. Você é luz. Não é como luz. Você é raio. Não é como raio. Então a gente tem a ausência da expressão comparativa. É uma afirmação. A metáfora ela trata como se fosse a mesma coisa de fato, sem o elemento comparativo. Então a diferença entre comparação e metáfora é que a comparação usa o elemento comparativo, usa uma expressão comparativa para fazer essa equiparação, e a metáfora não. A metáfora ela faz uma afirmação, ela equipara duas ideias como se fosse a mesma coisa, certo? Outra figura de linguagem semântica é a metonímia. A metonímia, ela é a parte pelo todo, a marca pelo produto, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo. Ou seja, são generalizações. Vamos aqui, por exemplo, para ficar um pouco mais claro. E se o caso for de ir à praia, eu levo essa casa numa sacola. Quando ele diz eu levo essa casa numa sacola, quer dizer que ele vai pegar a casa, tirar do chão a casa inteira e colocar dentro de uma sacola e levar? Não. Quer dizer que ele vai pegar as coisas que estão dentro da casa, as coisas que compõem a casa, colocar numa sacola e levar. Mas ele não diz as coisas da casa, ele diz eu levo essa casa. Ou seja, é a parte pelo todo. O que seria? Vamos dar um exemplo de cada coisa. A marca pelo produto. A marca pelo produto seria, por exemplo, você falar assim, hoje eu tomei uma Coca-Cola. Significa que você tomou a marca Coca-Cola? Não, significa que você tomou o produto refrigerante de cola da marca Coca-Cola. Então é a marca pelo produto. Então, hoje eu usei um cotonete. Quer dizer, não é uma haste flexível, mas aí você usa o nome da marca cotonete para se referir à haste flexível da marca cotonete. O autor pela obra. Hoje eu li Guimarães Rosa. Significa que você leu a pessoa do Guimarães Rosa? Não, significa que você leu uma obra, leu um livro do Guimarães Rosa. Ou então, o continente pelo conteúdo. Continente pelo conteúdo é, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo. Hoje eu esquentei um prato de comida. Significa que você esquentou o prato de comida, só o prato? Não, significa que você esquentou a comida que estava no prato. Então, é o continente pelo conteúdo, o recipiente pelo que está dentro.
certo? Vamos para a prosopopeia ou personificação. O que é a prosopopeia ou a personificação? É quando você atribui características e ações de humanos a coisas que não são humanas. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, ele é uma pessoa para ele olhar alguma coisa? Não, o jardim não tem a capacidade de olhar. O jardim é uma coisa inanimada, muito menos de dizer alguma coisa. O jardim é uma coisa inanimada, não é uma pessoa. Porém, na figura de linguagem da personificação, você pode dizer que o jardim olhava as crianças sem dizer nada. É atribuir uma característica ou ação de um humano, de uma coisa animada, a coisas que não são humanas. Próxima figura de linguagem semântica é a antítese. São ideias contrárias que se complementam colocadas lado a lado. Por exemplo, a música. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. A gente tem a ideia de devagar e de pressa lado a lado. Ando devagar porque já tive pressa. E a ideia de sorriso com a ideia de chorar lado a lado também. Leve esse sorriso porque já chorei demais. Mas aí, gente, vamos para a próxima figura de linguagem, paradoxo. São ideias, eu já vou voltar na antítese para explicar melhor. O paradoxo também são ideias contrárias que não podem acontecer simultaneamente, colocadas lado a lado. Ou seja, a antítese são ideias contrárias que mesmo colocadas lado a lado, elas continuam fazendo sentido. É possível você andar devagar hoje porque um dia você já teve pressa? É. É possível você levar um sorriso hoje porque você já chorou demais um dia? É. Então, por mais que sejam ideias opostas colocadas lado a lado, elas continuam fazendo sentido. Elas são possíveis de acontecer. Já o paradoxo são ideias que são colocadas lado a lado, porém não são possíveis de acontecer simultaneamente. Por exemplo, trouxe um poema do Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que se desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É sentir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Aqui a gente tem duas ideias contrárias na segunda linha. É ferida que dói e não se sente. É possível uma ferida doer e não se sentir ao mesmo tempo? Não. São ideias contrárias que não são possíveis de acontecer simultaneamente. Nesse caso do poema, ele está usando um recurso linguístico de uma figura de linguagem do paradoxo, então ele tem uma licença poética para fazer isso. Porém, não faz sentido uma ferida doer e ela não ser sentida ao mesmo tempo, porque se ela dói, é porque você está sentindo a ferida, certo? Então, qual que é a diferença entre o paradoxo e a antítese? Se são ambas ideias contrárias postas lado a lado. É que a antítese, essas ideias contrárias, elas fazem sentido, elas podem acontecer simultaneamente. No paradoxo, não. No paradoxo são ideias contrárias que são postas lado a lado e elas não fazem sentido de acontecer simultaneamente. Não é possível que elas aconteçam simultaneamente. Outra figura de linguagem semântica. Ficou clara essa diferença entre o paradoxo e a antítese? Sim. Certo. Outra figura de linguagem semântica é a hipérbole. Trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática.
Como assim? É quando a gente exagera, usa uma expressão para exagerar alguma ideia, para enfatizar, para dar destaque nessa ideia. Por exemplo, estou morrendo de fome. Significa que a pessoa está de fato à beira da morte por conta de fome? Não, significa que ela está com muita fome. Então a gente usa a expressão estou morrendo para enfatizar, para dar destaque à ideia de que você está sentindo muita fome. O eufemismo é ao contrário da hipérbole, é suavizar uma ideia ou expressão. Por exemplo, passou dessa para uma melhor. Significa que a pessoa morreu. Mas para não falar que ela morreu, para ficar mais leve a expressão, para suavizar essa ideia da morte, a gente usa a expressão passou dessa para uma melhor. Outra figura de linguagem é a gradação. É uma sequência de palavras que intensifica uma ideia. Por exemplo, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Ou seja, todas essas palavras, marca, tange, ferra, engorda e mata, elas são colocadas lado a lado para intensificar a ideia de que gado é diferente de gente. Mas se essa gradação também serve para intensificar uma ideia, assim como a hipérbole, qual que é a diferença? A diferença é que a gradação é um conjunto de palavras que são colocadas lado a lado, gradativamente, para intensificar uma ideia. Já a hipérbole é uma expressão que a gente usa para intensificar uma ideia. Então, ambas são para intensificar a ideia, porém a gradação são várias palavras, uma colocada lado a lado da outra, para intensificar a ideia. Como eu trouxe no exemplo, marca, tange, ferra, engorda e mata. Não necessariamente uma expressão formada. A hipérbole já é uma expressão. É uma expressão mesmo para intensificar a ideia, e não um conjunto de palavras. Ficou clara a diferença? Certo. Outra figura de linguagem semântica. A ironia. A ironia é quando você emprega uma palavra ou expressão com sentido oposto ao que se quer dizer. Como assim? Trouxe aqui o exemplo da música de R$50 da Nayara Azevedo. Que ela fala, bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Quer dizer, ela acha que é bonito? Ela acha que é uma cena linda? Não. Ela tá preocupada se ela tá atrapalhando o casal? Não. Ela é uma ironia, ela coloca palavras com uma ideia oposta ao que ela quer dizer, para criar um sentido de ironia, porque ela acabou de encontrar o amor dela com uma outra pessoa, né? Então, é uma ideia contrária ao que se quer dizer para criar um aspecto de ironia. A perífrase. A perífrase é uma expressão que designa um ser por meio de alguma de suas características ou atributos. Por exemplo, o ouro negro foi o grande assunto do século. O ouro negro quer dizer o quê? Quer dizer petróleo. Então, é quando a gente substitui uma palavra por uma expressão, e essa expressão quer dizer alguma característica dessa palavra que a gente substitui. Por exemplo, o petróleo, ele é alguma coisa valiosa, assim como o ouro, e ele é negro, ele é preto. Então, a gente troca a palavra petróleo por duas palavras que se remetem ao petróleo, o ouro e negro. Então, quando a gente troca uma palavra por uma expressão que Deus deu uma ideia que se remeta àquela palavra que a gente está substituindo.
Ficou claro? Sim. Outra figura de linguagem semântica, a sinestesia. Ela trata de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Por exemplo, um doce abraço ele recebeu da irmã. É a sensação gustativa doce com a sensação tátil que seria o abraço. Então, essas sensações de algo ser doce e de sentir um abraço, elas são percebidas por diferentes órgãos sensoriais da gente. E aí, na frase, elas são colocadas juntas. Um doce abraço ele recebeu da irmã, como se fosse recebida por um mesmo órgão sensorial. Como se no tátil a gente conseguisse sentir o doce do abraço, sendo que o doce, na realidade, é uma sensação gustativa, uma sensação que a gente percebe na boca e não no tato. Mas na figura de linguagem sinestesia, é como se a gente conseguisse sentir no tato o doce do abraço dessa irmã. Agora, outra figura de linguagem é a antonomásia. É uma figura que designa uma pessoa por uma característica, feito ou fato que a tornou notória. Por exemplo, a cidade maravilhosa. Ao invés de dizer Rio de Janeiro, eu vou dizer a cidade maravilhosa. Mas qual que é a diferença de antonomásia para perífrase, então? É que a antonomásia, ela não necessariamente usa características que todo mundo características assim globais de alguma coisa. Por exemplo, todo mundo acha que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Pode ser que não, mas é como se fosse uma metáfora também para se referir à cidade maravilhosa, usa uma característica. Agora, todo mundo é um fato global de que o petróleo ele vale ouro e é negro. É um fato, não tem como discordar disso. Então, é uma perífrase você dizer que o ouro negro é o petróleo. Certo? Deu para entender a diferença? Que na antonomásia é uma característica que eu atribuí àquela coisa. Na perífrase é uma característica incontestável daquilo. É um fato de que aquela característica é daquela coisa. Deu para entender a diferença? Sim. Certo. Mas essas expressões eu posso usar na redação do Enem? Não. As figuras de linguagem são recursos estilísticos para texto literário. Ou seja, na redação do Enem, que é uma redação dissertativa e argumentativa, a gente tenta ser objetivo. Essas figuras de linguagem não deixam o nosso texto mais objetivo. Elas embelezam, elas deixam mais rico o texto, mas são recursos literários. Para a gente usar em textos literários mesmo, quando a gente quer brincar com as palavras, não quando a gente quer ser objetivo. Quando a gente tem o objetivo de ser direto, não é uma boa usar as figuras de linguagem. E aí a gente entra no assunto variedade linguística. O que é a variedade linguística? A variedade linguística é a gente adequar o uso da língua ao contexto. Como assim? É quando a gente usa a língua de uma determinada forma de acordo com o contexto que a gente está inserido. Por exemplo, quando eu estou conversando com um amigo no WhatsApp, é preciso eu usar crase, por exemplo? Não é preciso. A gente pode ignorar a crase. Ou é preciso eu escrever tudo certinho? Por exemplo, você, tudo, escrever tudo certinho. Não é preciso. A gente pode abreviar as palavras, entendeu? A gente pode, às vezes, escrever alguma palavra errada para dar um sentido, tipo,
diferente. Então, mas, por exemplo, na redação do Enem, na sala de aula, no ambiente de trabalho, é preciso que a gente use a linguagem formal. Então, a variedade linguística é quando a gente adequa o uso da língua, como a gente vai usar a língua, o uso que a gente vai fazer da língua, como que a gente vai se expressar através da língua, de acordo com o contexto que a gente está inserido. Olha só, cada contexto de uso da língua pede determinado comportamento. Por exemplo, a redação do vestibular pede uma linguagem formal, pede que a norma culta padrão da língua portuguesa se faça presente. Uma conversa de WhatsApp, um texto no Facebook, uma conversa entre amigos num restaurante, a gente pode usar uma linguagem informal. A norma culta padrão não se faz necessária. O que importa é que você consiga se comunicar, que a outra pessoa consiga te entender. E aí a gente entra numa questão. Por exemplo, é errado falar nós foi no WhatsApp? Ou na fala de contextos informais, por exemplo, numa conversa entre amigos, com a sua família. Não é errado. Porque você está adequando o uso da língua ao seu contexto. Errado é você falar nós foi na redação do vestibular. Porque aí você não está adequando o uso ao contexto. Se é um contexto formal, você usa a norma culta padrão. Se é um contexto informal, você não precisa usar a norma culta padrão. Então, a norma culta padrão não se faz obrigatória em todos os contextos, só nos contextos formais. E assim como seria errado você deixar de usar a norma culta padrão na redação do Enem, seria inapropriado também você usar uma linguagem muito rebuscada para conversar com alguém no WhatsApp, para postar um texto no Facebook. Porque ali não é o lugar de usar uma linguagem muito rebuscada, entendeu? Ali é um ambiente informal. Aí eu coloquei uma tirinha aqui do Chico Bento. Eu que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho aqui que ajude as pessoas a viver melhor. Aqui, o que a gente tem? A gente tem muita variedade linguística. Porque a gente tem o que ao invés do que, o num ao invés do não, o pensar com acento ao invés de pensar. A gente tem várias, variações linguísticas. E quer dizer que ele está falando errado? Não. Quer dizer que ele está usando da linguagem informal, que ele está utilizando a variedade linguística para se comunicar com um amigo, num contexto informal. Ele está conversando com um amigo e por isso ele está utilizando de uma linguagem da variação linguística. Agora, gente, espera aí. Deixa eu abrir outro slide que tem mais umas informações. Sobre variação linguística.
Apareceu aí para vocês? Sim. Certo. Aqui, ó, tem mais um pedacinho, que eu abri aquela hora errada. Não foi a versão final. Ó, dessas reinvenções da linguagem, da variedade linguística, surgem as variações que envolvem diversos aspectos. Por exemplo, os históricos, os sociais, os culturais, o geográfico ou situacionais. Então, a variedade linguística, ela pode ter aspectos históricos. Por exemplo, o que seria uma variedade linguística com aspecto histórico? Quando, antigamente, a gente ao invés de usar você, a gente usava vós-me ser. Então, isso foi uma variedade linguística, você ainda pode usar o vós-me ser, mas é uma variedade linguística, o vós-me ser histórica. É você usar uma linguagem de outro tempo, hoje em dia. Ou vice-versa, uma linguagem de hoje em dia para um texto que você está escrevendo como se fosse antigamente. Vamos supor que você está escrevendo um texto que se passa nos anos 50. E aí você coloca um você, entendeu? É uma variedade linguística. Mas Pode... Oi? no Enem não pode. No Enem não pode. Vamos lembrar que a variedade linguística não é para se usar. O Enem é um contexto formal onde a norma culta padrão ela tem que ser utilizada. O que é a norma culta padrão? É a gramática tradicional, é um padrão da língua. Então, a variedade linguística é você justamente saber adequar o uso da língua no contexto. Qual que é a variação da língua que você vai usar no Enem? A norma culta padrão. Mas as variedades históricas você pode usar em outros contextos. O que são variedades linguísticas sociais? É a diferença de vocabulário entre uma classe social e outra. Por exemplo, o punhar, que é o do verbo pôr. Vou punhar uma colher de açúcar aqui. O punhar é utilizado por pessoas de uma classe social um pouco mais simples. Já isso não é uma regra, é claro. É de acordo com pesquisas de linguística. Ou culturais também. Pode ter variedade linguística culturais. O que são as variedades linguísticas culturais? Por exemplo, quando a gente usa palavras diferentes para se remeter à mesma coisa. Por exemplo, aqui em Rio Preto, a gente chama o pão francês de pão francês ou de pão de sal. Em outros lugares, ele pode ser chamado de cacetinho, de baguete, e assim por diante. Então, dependendo da cultura, pode ter nomes diferentes. Assim como geográficos. Dependendo do lugar onde você estiver, o vocabulário vai ser diferente. Por exemplo, mãe aqui, ou mamãe aqui no estado de São Paulo, e mainha lá no Nordeste, Minas. Também é uma variedade linguística geográfica. Ou situacionais. Situacionais é o quê? É dependendo da situação. De uma situação formal, de uma situação informal, se é uma conversa entre amigos, se é a redação do Enem, se é um trabalho de escola, se é um ambiente de trabalho, se é o Facebook. São situações diferentes. Então, a gente sempre tem que se atentar em como a gente está fazendo o uso da língua na situação, no lugar geográfico, na cultura que a gente está inserido, no momento histórico que a gente está inserido. Porque a língua não tem um jeito errado de usar a língua. Existem jeitos diferentes de usar a língua. O que seria um jeito errado de usar a língua? Seria a gente não adequar o uso da língua ao contexto. Seria, por exemplo, a gente usar uma linguagem informal numa redação de vestibular.
Seria, por exemplo, a gente usar uma linguagem extremamente formal numa conversa de WhatsApp com um amigo. Então, o errado da língua é você não saber adequar ela ao contexto. Mas desde que você saiba adequar o uso da língua ao contexto, você está usando a língua de maneira correta. Certo? Sim, professor. Dúvidas sobre as figuras de linguagem, sobre a variedade linguística? Não. Não. Então é isso, gente. A gente está com um tempinho ainda. O que vocês acham da gente fazer um exercício juntos? Legal. Por mim, tudo bem. Esse material vai estar disponível, professora? Depois Vai estar disponível. Vou colocar no Google Sala de Aula. Vou colocar hoje mesmo o material para vocês, esse material que eu apresentei hoje. Vou colocar os exercícios e vou colocar o gabarito dos exercícios também. Vocês tiveram dúvida nos exercícios da aula da última aula? O que foi a última aula mesmo? frases, né? Isso, de crase e uso de porquê? Não, Ou vocês não chegaram a fazer? foi bem de boa. Qualquer dúvida que forem surgindo de fazer os exercícios, tanto o exercício de crase quanto de concordância que eu coloquei também no Google Sala de Aula, tanto esse que eu vou colocar agora de figura de linguagem, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou tirando a dúvida de vocês. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Dá para ver aí? Sim? Então, certo. Vamos lá. Aqui traz 4 frases para a gente e pede para a gente identificar quantas figuras de linguagem há neles respectivamente. Para a gente identificar as figuras de linguagem presentes nessas frases. Vamos lá para a primeira frase. A custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. O que vocês acham que é essa primeira frase? Que figura de linguagem vocês acham que está presente nessa primeira frase? A custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, Gradação? gradação. Deixa quieto. Pode falar. É que eu não sei, eu não decorei o nome dela, mas eu pensei que era aquela de que dá ênfase em muitas coisas. Que usa várias palavras para formar uma ideia, né? Isso. Exatamente. É exatamente essa mesmo, é a gradação. Segundo caso, se queria que estivesse sério, desatava a rir. Vocês acham, a gente tem segundo as respostas, a gente tem a ideia de antítese ou de paradoxo. Vocês acham que essa frase está presente em antítese ou paradoxo? Se queria que estivesse sério, desatava a rir. É possível você querer estar sério e mesmo assim desatar a rir? Possível. Qual que é a que é possível as ideias contrárias aparecerem?
Antítese. Exatamente, é a antítese. Então, é gradação e antítese. Ó, agora a próxima frase. Parece que uma mola oculta o impelia. Pelas respostas, a gente pode ter ou comparação ou metáfora. Veja bem, parece que uma mola oculta o impelia. A gente tem algum elemento de comparação nessa frase? Seria uma metáfora. Metáfora. Exatamente. No caso, é uma metáfora, porque não é como uma mola oculta o impelia. Parece que uma mola oculta o impelia. É uma afirmação. Ele realmente afirma que parece que uma mola oculta o impelia. Então, é uma metáfora. Última frase. E isto dava em resultado a mais refinada macriação que se pode imaginar. Ó, nesse caso, pode ser uma hipérbole, uma gradação ou um paradoxo. E isto dava em resultado a mais refinada macriação que se pode imaginar. Por que uma hipérbole? A hipérbole é quando a gente usa uma expressão para exagerar uma ideia. Então seria, nesse caso, a mais refinada má? A mais refinada macriação que se pode imaginar. O que vocês acham que é? Eu acho que é a primeira. Eu acho que é uma hipérbole. É uma hipérbole, muito bem. Então a gente colocou o quê? Que na primeira era uma gradação, que na segunda era uma antítese, que na terceira era uma metáfora e que na quarta era uma hipérbole. Que letra que dá essa? Letra D. Isso aí. Então a primeira é a letra D. Dá tempo da gente fazer mais um exercício. Deixa eu pegar um mais curtinho para dar tempo da gente fazer. Ô, Bia, Oi? é o Batata, ó, você tem mais 15 minutos, tá? Você vê Ah, mais 15? até as 5. Tá, então tá certo. Então vamos fazer aqui na ordem. Ó, aqui tem um texto. Vamos lá. Alguém quer ler o texto? Então, tudo bem. Então eu leio. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de duas formas. Pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte. Há vida. Porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em casa as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas.
Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível e vantajoso, e pelo motivo Recording racional is on. de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a Recording despreza has stopped. ao vencido ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Aí aqui a gente tem extrações do texto, né? E ele está pedindo para a gente assinalar a alternativa. Aqui o uso da vírgula marca a supressão, a elipse do verbo. Vamos lá. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Vocês acham que alguma ideia aqui tá escondida, tá omitida? Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Não, seria mais o entender a palavra vencido, no caso, mas omissão não. Então vamos para a próxima. A paz, nesse caso, é a destruição. E nessa? Também acho que não. Então, eu pensei nesse caso. Ele não tem negócio que... Como é? Omissão de havia, nesse caso. Não, porque assim, não cabe um havia aqui, ó. A paz, nesse caso, onde você colocaria o havia? Deixa eu falar então. Que nesse sentido seria mais explicação do caso da paz, né? Não que havia paz. Isso, exatamente. Porque havia destruição, é a destruição. Nesse caso, ele está se referindo à paz. Vamos para C. Descarta B também. Descarta B também. Daí, a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Aí seria, no caso, uma gradação também, né? Eu acho. Exatamente, mas a gente está procurando uma elipse. Não, sim, mas eu falo que... Seria uma gradação, muito bem. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. São ideias, né, para reforçar a ideia da vitória, da alegria. Aqui tem alguma omissão? Não. Também não. Na D. Mas, rigorosamente, não há morte. Aqui tem alguma omissão? Tem. Aonde? No ar. Me explica melhor o que você pensou. Porque não há. Eu não sei o que significa lá, mas esse A meio que, sei lá, não há morte. Poderia trocar com havia? Poderia, mas esse A, quando a gente coloca com H, significa que existe. Ah, tá. Não existe morte. Então, assim, a ideia de existir, de haver, ela já está presente. Certo? Certo. Então, existe alguma omissão? Não. Não. Vamos para a última. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Existe alguma omissão? Sim, porque eu acho que nesse caso aqui seria tipo assim, se a guerra não fosse isso,
seria tais demonstrações não chegaria a dar-se. Acho que teria, antes de tais, teria alguma coisa relacionada à guerra, não foi colocado. Mas vamos voltar no texto, ó. Ó, se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Que demonstrações? Entendi. A alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Então, tá antes no texto. Isso aqui é uma regência, né? Gente, onde tem coisa omitida, vamos lá, é aqui, ó. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Ao vencido, terá ódio ou compaixão, e ao vencedor, terá as batatas. O que está omitido aqui é o verbo terá, é a ideia de ter alguma coisa, de consequência de alguma coisa. Certo? Então, a que tem coisa omitida aqui, a que tem elipse, é a questão A, é a alternativa A. Vocês entenderam? No caso da E, não seria porque está retomando demonstrações na outra parte do texto, é isso? Exatamente, porque essas demonstrações, elas estão presentes antes no texto. E aí elas são retomadas pela palavra tais. Entendi. Entendeu? A elipse é mais quando uma palavra mesmo é omitida do texto. No caso aqui, ao vencido, terá ódio ou compaixão. Ao vencedor, terá as batatas. Certo? Então, na 2 é a alternativa A. Vamos para 3. Tecendo amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe o grito que um galo antes e lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo um tecido tão ário, que tecido se eleva por si, luz, balão. Nos versos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda e entre todos, se entretendo para todos, no todo, tem o exemplo de qual que é a figura de linguagem que a gente repete palavras? Vocês lembram? É a policimetos, não sei como é que fala. É o polissíndeto, né? É engraçado que tá exposta tal, nem tem essa opção. Eu achava que era polissíndeto também. Eu achava que, era aquela lá que você falou que compara a música do Rapa.
e tem muitos sons das vogais. Eu A acho que era essa. sonância. Isso. Mas a gente também não tem essa opção. Tem a literação, que consiste na repetição de sons constantes, que é todos. Tem muitos todos aqui e com muita palavra com letra T. Exatamente, é essa a resposta. Se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda entre todos, se entretendo para todos no todo. Tem muita. Muito bem. Tem muito repetição da letra T. Então a resposta é a literação. Que é a repetição do som consonantal do T. Vamos aqui para 4 agora. Cada frase, a última que a gente vai fazer. Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. Assinale aquela que não está classificada corretamente. O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. É uma prosopopeia essa? Não. A cidade, ela pode agonizar? Não, a cidade não pode. Isso é uma metáfora, não é? Qual Tá é dando a uma figura de... característica humana para a cidade. Exatamente. Qual que é o nome dessa figura de linguagem? Prosopopeia, não? Prosopopeia, exatamente. Então é uma prosopopeia. Que a gente está dizendo que a cidade aos poucos agoniza. É dar uma característica humana a um ser inanimado. Próxima frase. E ele riu frouxamente, um riso sem alegria. Ele riu um riso. Qual que era essa figura de linguagem que a gente viu? É pleonasmo também. Não, mas eu falo no sentido, tipo, ele riu frouxamente, um riso sem alegria. O frouxamente não daria já falando sem alegria? Não estaria reafirmando uma coisa que ele já falou? Exatamente. Qual que é essa figura de linguagem? Pleonasmo, né? O pleonasmo. Então tá certo também. Peço-lhe 1000 desculpas pelo que aconteceu. Qual que é a figura de linguagem de quando a gente quer exagerar alguma coisa? Ele pediu 1000 desculpas, de fato? Pediu desculpa 1000 vezes? Não. E qual que é a figura de linguagem de quando a gente faz isso? Hipérbole. Hipérbole, muito bem. Aqui tá aparecendo o quê? A metáfora. Então tá errado, né? Certo? Sim. Então, a que tá errada é a alternativa C. Então a 4 é C. Gente, deu o nosso horário, deu 5 horas. Tem vários outros exercícios para vocês fazerem aqui, se não me engano, são 20. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Não tá aparecendo para mim? Sim. Então tá bom. São 20 exercícios para vocês fazerem. E aí, se vocês continuem fazendo em casa, eu vou postar para vocês hoje mesmo, assim que acabar aqui. E aí, vocês façam em casa. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Vou postar o gabarito também para vocês irem conferindo. E vou postar a aula de hoje também lá. Muito obrigada pela aula de hoje. Vocês foram uma gracinha.
Não esqueçam de se cuidarem, de lavar as mãos, de ficar em casa. É muito importante nessa pandemia a gente se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama, né? Obrigada. Agora eu também. Beleza, então, Bia. Obrigado pela aula, viu? Obrigada a vocês. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.